Hoje, dia 21 de setembro de 2022, eu sou Hernani Buchmann, vou entrevistar o doutor Dirceu Pinto Júnior, ex-corregedor do TRT-9, ex-juiz, desembargador aposentado, ex-presidente da Matra, autor de obras jurídicas, trata-se também de um jurista, e que deu seus primeiros passos na Justiça do Trabalho lá no início de 1977. O tribunal tinha sido recentemente criado e recentemente instalado. E o senhor entrou por concurso poucos meses mais tarde. Qual era a sensação daquele jovem bacharel em Direito entrar para um tribunal recém-instalado e ainda em fase de ebulição como resultado daquele processo todo de fundação? Boa tarde, doutor Dirceu. Boa tarde. De fato, foi uma época muito importante para mim, porque eu cheguei aqui aos 22 anos, vindo de outro lugar, vim de Porto Alegre, uma cidade que Curitiba eu não conhecia, e cheguei num momento realmente importante para a Justiça do Trabalho do Paraná, que era vinculada até 4 meses antes, vinculada ao Tribunal de São Paulo, e quando o tribunal ainda engatinhando, quer dizer, as pessoas todas engatinhando, inclusive todos os integrantes do tribunal, os juízes na época, hoje se usa a expressão desembargador, também eram iniciantes no tribunal, vieram todos promovidos do primeiro grau nos seus respectivos estados, não é? Eram só 8, e estavam também no início das suas carreiras como integrantes de uma corte, uma instância revisora, né? Então, era um momento de aprendizado também para todos nós, para servidores que estavam começando. Havia alguns que já eram servidores da segunda região, que continuaram aqui, mas o tribunal, a maioria no tribunal, era formada por servidores novos, que vieram de outros estados, inclusive, exatamente porque foi o tribunal composto por um juiz de São Paulo, um juiz do Paraná, que estava aqui, era o desembargador Pedro Tavares, Wagner Gílio veio de São Paulo, o Falcão, Luiz José Guimarães Falcão, que veio do Rio Grande do Sul, e a Carmen Gunning, que veio de Santa Catarina. Cada um, todos eles promovidos por merecimento, o que também era uma novidade, isso normalmente não é assim, porque tem a antiguidade, só que não havia como fazer essa antiguidade naquele momento por causa desta junção, ou melhor, da divisão da segunda e da quarta para formar a nona, né, com Santa Catarina e Paraná. Então era mesmo um lugar, era um momento de nascimento, tá, para todos nós, né? Foi um marco para mim muito relevante. Eu sempre que penso nisso, eu saí de Porto Alegre porque vim para o tribunal, mas pensei muito se era o caso de vir, sabe? Pensei muito, fiquei com certo receio de abandonar a minha cidade, que afinal de contas, mas eu não tenho a menor dúvida do grande acerto da minha vida foi esse. O senhor levou um susto ao chegar em Curitiba? A mudança foi muito dramática? Hoje, eu diria que hoje quem fizer essa mudança não vai sentir isso. Na época me pareciam duas cidades bem distintas. Então Curitiba era menor que Porto Alegre, hoje a população do Curitiba é maior que Porto Alegre. Então houve de fato não digo um choque, porque também a diferença não era tão grande, mas era uma vida diferente, né? Então no início a gente sente um pouco, mas eu não tenho dúvida do grande acerto que foi, fiz toda a minha carreira aqui, havia a possibilidade de voltar, nunca cogitei disso, nem eu, nem minha mulher. Como dizia o Pedro Tavares, dizia que a única coisa de gaúcho que me restou foi ser torcedor do Inter, o resto eu não tenho mais nem sotaque, ele dizia que eu tinha, né? Aliás, o Inter tinha uma certa preponderância no tribunal naquela época, né? Com o ministro Falcão e a sua presença já era uma presença já era um peso. A dele, né? Eu não estava chegando agora, né? Mas a dele sim, né? Mas foi muito interessante. Esse início realmente foi um aprendizado muito grande. Era um tribunal completamente diferente, né? Isso.
Ainda na casa da 24 de maio. 24 de maio, 24 de maio. No início era todo, imagina o tribunal inteiro cabendo numa casa. Na verdade tinha uma casa e atrás tinha um anexo, uma coisa assim, não me lembro bem. Não era bem um anexo, era uma outra casa menor que funcionava alguns setores do tribunal ali. Mas cabia, não estava apertado no início, porque era realmente muito menor, né? Muito pequeno. Ele ficou lá uns 2 anos, 3 anos, até ir para Dr. Febre, né? Pois é, eu não me lembro exatamente quando houve essa mudança, mas acho que foi menos tempo ainda. Não me lembro, eu realmente não sei, não recordo. Não. Eu tenho a impressão que a compra daquele prédio ali perto do mercado foi já na gestão do Pedro Tavares. A gestão do Pedro Tavares iniciou em 80. Então eu não tenho bem essa certeza. Mas tenho a impressão que já foi. Pode ser. Se for assim por 4 anos. Ali, pode ser. Naquele local. E o crescimento do tribunal, doutor Dirceu? Bom, foi de uma rapidez muito grande no primeiro momento, exatamente porque começou muito pequeno, né? Bom, tínhamos 8 varas, na época juntas, no Paraná inteiro. Eram só 8. Né? Santa Catarina tinha mais. Quando foi instalado, se não me engano, Santa Catarina tinha 12. Você vê, com uma população muito maior no Paraná, tinha 8 aqui e 12 lá. Isso se deveu, certamente, à atenção dada pela 4ª e pela 2ª regiões, né? Então, imagino que tenha sido esta a causa, né? E aí, logo em seguida, as varas aqui começaram a ser criadas e instaladas, né? E começou a crescer bastante. Na época, era muito pouca gente, né? Essas varas eram 3 em Curitiba? Eram 4. Eram 4 em Curitiba, Londrina, Paranaguá, União da Vitória. Acho que Foz do Iguaçu. Não. Ponta Grossa, talvez. Ou talvez Ponta Grossa ou Maringá. Talvez. Não, Maringá também não. No que consistia seu trabalho rotineiro? Eu comecei trabalhando na Secretaria-Geral da Presidência, que logo nesse início ela abrangia uma série de coisas. Não tínhamos, por exemplo, uma corregedoria. Depois acabei indo, quando a corregedoria foi instalada, eu acabei indo trabalhar na corregedoria. Né? Então nós no início trabalhávamos na Secretaria-Geral, esse nome persistiu, mas as atribuições foram sendo distribuídas pelas vários outros setores, né? Inclusive a corregedoria. Eu saí dali para a corregedoria, para ser servidor na corregedoria, porque estava abrangida na época, né, com essa. Então participava das correições, não tinha um corregedor, que era o presidente do tribunal. Ainda hoje há tribunais, em alguns lugares, alguns tribunais menores que o presidente acumula. E naquela época era assim também. Então o presidente era o corregedor, né? E assim, as pessoas que trabalhavam ali, alguns deles e tal, até criarem a corregedoria, também não recordo quanto tempo levou, mas algum tempo funcionou assim, né? Funcionou assim, né? E aí, então era a Secretaria-Geral da Presidência, onde eu estava, né, e tinha essas mais variadas atribuições. Né? Perfeito. O senhor exerceu muitas funções dentro do TRT9. Né? Servidor, juiz, chegou a desembargador, foi corregedor, foi presidente da Matra. De fato. E autor. Qual dessas funções lhe deu mais satisfação? Onde o senhor se sentiu realizado nessa profissão? Olha, eu gostava muito de ser juiz. Né? Isso era o que eu queria ser, era o que eu dizia que ia ser e felizmente consegui. Então, a minha atuação na jurisdição era a minha atividade. Então, eu fui muito feliz durante os anos todos que eu fui juiz do primeiro grau, por exemplo. Foram, se não me engano, 14 anos no primeiro grau. Os juízes de hoje ouvem isso. Hoje o juiz fica 14 anos como substituto. Né? Eu, com 14 anos, cheguei ao tribunal. Né? Isso hoje é uma coisa completamente fora da realidade. Né? Não mostrem isso para eles, para os mais novos, não. Mas foram 14 anos, se não me engano, 14 anos no primeiro grau apenas. E eu gostava muito do que fazia. E acho até que era talvez até mais interessante que trabalhar no tribunal. Só fui descobrir isso depois, evidentemente. Não que eu não tenha gostado, ao contrário, gostei muito no meu período no tribunal. Mas o trabalho no tribunal é um pouco diferente.
é um pouco mais restrito ao seu gabinete, né? Enquanto que nas varas você tem um contato com as partes, com advogados direto, que é uma coisa mais dinâmica, né? Mas, então, para mim, o que me importava era isso, era atuar na jurisdição, era isso que eu gostava. Mas eu reconheço que, como corregedor, eu me encontrei. Eu achei que foi um período muito legal, para mim foi muito bom. Eu não sei se para as outras pessoas, mas para mim foi muito bom, eu gostei demais disso, né? Esse período me surpreendeu até porque eu pude rever um monte de gente, encontrei servidores que estavam já no interior, que trabalhavam comigo, foi muito interessante. Eu realmente posso dizer que me diverti bastante neste período, sabe? E o seu período inicial na corregedoria, ele ajudou muito depois como corregedor geral, né? Ah, sim, isso para mim foi importante, aquela experiência, foram vários anos, trabalhei primeiro, o secretário da corregedoria era o Rubens Tima, o Rubens nós trabalhamos juntos 40 anos, porque trabalhamos juntos na época da corregedoria, lá no início do tribunal, e depois ficamos 10 anos trabalhando juntos na mesma turma aqui no tribunal, né? O Rubens era o secretário, eu era o substituto dele, né? Isso me ajudou um monte, porque o contato desde sempre com esse tipo de atividade, via o corregedor, aprendi com o Pedro Tavares, aquilo era uma escola. Com Carmen Gani também, fui secretário de corregedoria dos dois, para mim foi uma escola fantástica, realmente, né? E fui um período assessor de juiz também, muitas pessoas não sabem disso aqui, porque eu fui assessor lá em Brasília, do Libânio Cardoso, quando o Libânio era procurador aqui e foi para o tribunal, ocupou uma vaga do Ministério Público, do 5º Constitucional, no TRT da 10ª Região, e me convidou para ir. E eu, na época, eu era o secretário da corregedoria. Eu achei que era uma boa experiência. E foi. Você ficou quanto tempo lá? Foram 3 anos e pouco. 3 anos e pouco lá. Eu não sabia disso. Fiquei 3 anos e pouco lá. E foi um período também interessante, uma experiência muito boa como assessor. Facilitou, ajudou muito depois para atuar como juiz, né? O senhor pegou uma época do tribunal, uma longa época do tribunal, ainda com juízes classistas, né? Como é que é essa passagem do tribunal antigo para o tribunal moderno? Eu digo o seguinte, eu continuo sendo antigo porque eu nunca fiz uma audiência sem juiz classista. A representação classista foi extinta em 98. Eu fui promovido ao tribunal em 2000, mas eu em 97, em 97 isso. Em 98 foi a extinção dos classistas, a lei extinguiu, e eu já em 97, final de 97, eu fui convocado para o tribunal. Então e não voltei mais para o 1º grau. Então eu não cheguei a fazer audiência sem os classistas, né? Essa era uma situação muito delicada. Eu sempre compreendia os classistas no 1º grau, por exemplo. Entendia isso em relação, principalmente com quem trabalha no interior. Eu sempre conto que quando eu fui juiz em Campo Mourão, eu só fui titular em Campo Mourão e na 7ª de Curitiba. Quando fui juiz em Campo Mourão, eu fiquei 2 anos lá como juiz titular. Eu não tinha contato com o meio rural. Eu sempre fui um sujeito urbano. Nunca morei no interior na vida. Então, para mim, uma ação trabalhista de rurícola era uma coisa um pouco diferente, porque não era uma coisa da minha situação normal. E os classistas me ajudaram muito, os dois. Os dois eram no meio rural, de empregado e de empregador. E eu conversava muito com eles, me explicavam a todo momento como funcionava exatamente na prática, uma colheita de café, por exemplo. Sabe, fui aprendendo aos poucos com eles. Então, o que eu sempre disse que a representação classista, no interior, principalmente, ela surtiu efeito. Mas da forma com que funcionava, de vinculação ao judiciário, até a aposentadoria, isso, na minha opinião, era insustentável, realmente, né? Mas eu não tenho queixa alguma da representação classista no 1º grau por causa disto, porque eu tinha contato com eles direto, principalmente nessas regiões mais
com matérias mais específicas. A mesma coisa acontece, por exemplo, em Paranaguá. Tem matérias muito específicas daquela região que no Paraná você só encontra lá. Então, o rural você vê em outros lugares também, não é só em Campo Mourão, evidentemente, mas o trabalho no Porto é só em Paranaguá. Então, essas coisas eles tinham um certo auxílio, né? Mas isso se encaminhava para a extinção, né? Aquilo já não se via que era uma questão de tempo, né? Mas essa questão das particularidades regionais do Estado são muito interessantes, porque o senhor pega o norte pioneiro, o cultivo da cana. Sim. Era preponderante, né, predominante lá, e a realidade do cortador de cana era diferente da realidade do cortador de café. Completamente. E uma coisa que eu fiz sempre ao longo, começou isso quando eu trabalhava na corregedoria ainda lá com o Pedro Tavares. Aonde convidavam ele para conhecer as coisas, doutor Pedro, estou junto, quero ver. Então, aonde deu, eu via e fiz isso depois como juiz e como corregedor, para ver exatamente como funcionam as coisas, como funcionavam as coisas. Eu me lembro de uma visita que nós fizemos ainda quando na 9ª região tinha Santa Catarina, convidaram o doutor Pedro para conhecer as minas lá em Criciúma. Eu disse, não posso perder essa chance, não. Eu preciso ver isso de perto. E eu insisti com ele, ele não estava muito interessado. Ele disse, será? Nossa, lá é complicado. Vamos ver, vamos lá ver como é que é, vamos ver de perto isso, né? E fomos, ele reclamou um monte, por sinal, porque caminhava abaixado, de vez em quando batia com a cabeça e tal. Então, sempre me interessou muito ver de perto, ver no local como as coisas funcionavam, que tipo de trabalho era feito, em que condições o trabalho era feito, exatamente porque temos muitas situações específicas de determinada. Aqui claro que nos outros estados deve ter também, mas você vê, nós temos de um lado o Paranaguá e do outro lado o Itaipu. São coisas bem diferentes, né? São coisas bem diferentes. Itaipu gerando reclamações. Nossa, era uma quantidade absurda. Eu, como juiz de primeiro grau, nunca atuei em Foz do Iguaçu. Mas já no tribunal peguei uma quantidade absurda de processos, como juiz convocado, principalmente. Eu acho que foi na época mais processos deles, acho que foi na época que eu estava convocado. Era muito processo que vinha de lá e era uma novidade para mim. Novidade, porque Foz do Iguaçu eu nunca tinha trabalhado ali, né? Então... Doutor Dirceu, a vida de juiz, ela exige uma atualização constante em termos de legislação, mas exige também uma atualização cultural, né? O juiz precisa ter a mente aberta para os aspectos culturais da sociedade, né? Como o senhor administrou isso na sua carreira? Isso é fundamental, né? Você precisa, não adianta ficar ali enfurnado só nos processos, precisa ver a vida como ela é, né? Até para poder aplicar aquilo também. Se não fosse assim, não haveria nem mudança de posicionamento, de jurisprudência. Isso é uma evolução, né? As coisas vão evoluindo, né? Então você precisa participar. E acho que hoje se participa muito mais. Muito mais. Talvez desde a Constituição de 88, né? Isso já tenha essa situação, né? Para mim, eu entrei um pouco antes da Constituição de 88 na magistratura, entrei em 87. Me dá a sensação de que as coisas mudaram um pouco a partir dali. Talvez um pouco mais de coragem, não que não se devesse fazer isso. Quer dizer, o juiz, mal se via juiz. Está certo que alguma crítica de vez em quando surge de alguém que passa um pouco do ponto. Eu até reconheço isso. E acho que isso acontece em todas as áreas, né? Tem os seus limites que às vezes um outro ultrapassa. Mas me parece absolutamente fundamental que as pessoas todas, inclusive os juízes, participem da vida social, né? Que conheçam o que está acontecendo, que acompanhem o que está se passando, para poder até aplicar, se for o caso, a lei na melhor situação do momento, porque senão você vai fazer tudo igual, você vai repetir sempre as mesmas coisas, me parece que não pode ser assim.
Às vezes você tem a mesma lei com aplicações diferentes ao longo da vida, ao longo do tempo, porque mudam as coisas, muda a perspectiva, né? Então, por isso, me parece que salutar essa mudança que houve, claramente houve, onde os juízes têm uma atuação muito mais dinâmica, é muito mais participativo no dia a dia das pessoas, né? Vendo, se preocupando e participando e se informando a respeito de tudo que vem acontecendo ao longo do tempo, né? O senhor mencionou a doutora Carmen, nós não tivemos a ocasião de gravar com ela, infelizmente. Puxa, que pena. Então nós procuramos sempre reconstituir, por meio das memórias das pessoas, o perfil dela. Quais são as suas lembranças do dia a dia com ela, das atitudes que ela tomava, como ela julgava? Ela era uma grande juíza, gostava demais, uma pessoa justa, dura, uma juíza dura. A imagem que eu tenho dela é de uma mulher assim extremamente forte, embora se eu olhasse podia dizer não pode ser, é assim, era assim. Ela era uma pessoa que tinha muita firmeza no que estava fazendo, sabe? Achava uma grande juíza. Ela realmente tinha uma capacidade, uma preocupação, pelo menos pelo que eu via nos processos. Na vida pessoal pouco sabia, pouco se tinha contato, né? Mas eu digo como juíza, como magistrada e como corregedora. Foi esse período que eu tive a oportunidade de trabalhar com ela, de uma pessoa preocupada com tudo, né? Preocupada com a instituição, querendo que as coisas funcionassem sempre da melhor maneira possível, mas eu tenho a imagem de uma pessoa muito justa. Embora preocupada com isso, dura nas decisões, ela não tinha a preocupação de dizer, não, vai ficar ruim, não me importa, a decisão é assim será tomada, né? Ela por um acaso, ela é minha conterrânea, porque ela é natural de Joinville. Joinville, Eu nasci em Joinville. E eu vivi em Joinville só até os 10 anos de idade, depois meus pais vieram para cá. Mas a família dela era muito conceituada em Joinville. E o irmão dela, o doutor Sadala, foi um mito em Joinville, um médico oftalmologista da melhor qualidade. Mas ela sempre foi uma pessoa extremamente reservada. Né? E isso trazia a ela uma imagem de uma pessoa assim carrancuda e tal, mas ela não era isso, ela era uma pessoa reservada com relação à sua vida pessoal, aos seus princípios. É bem isso que eu... dedicada. Muito. Trabalhava o tempo todo. Ela era uma juíza completa. Eu tive uma oportunidade de trabalhar diretamente com ela depois, já na magistratura, já que eu já tinha entrado na magistratura, numa prova de concurso para juiz, numa prova de sentença, que eu participei com ela, era ela, a doutora Carmen, e o advogado, o doutor Santiago. Éramos nós três nesta banca. Aquilo também foi para mim uma experiência muito boa. Eu fiquei muito tenso, porque era a primeira vez que eu participava, pelo menos da prova de sentença, né? Era a primeira vez. E com duas pessoas muito qualificadas e experientes. E eu estava bem tenso. Eu estava bem tenso. Mas deu tudo certo, felizmente deu tudo certo, mas eu estava preocupado. E foi muito bom, porque nos reunimos para debater as respostas que cada um tinha dado, né? E foi muito interessante, porque mesmo ali se discutiu muito a respeito das circunstâncias, da participação de um concurso. Foi uma experiência muito boa com ela ali e o Santiago. O senhor viu nesse período toda uma evolução, o senhor já teve a oportunidade de falar, tanto da justiça do trabalho como da própria sociedade. A partir aí de 1995, nós passamos a ter acesso à internet. E essa revolução nós vamos sentir a partir do novo milênio. Como é que o senhor viu essa mudança do processo no papel para o início do processo digital e depois a consolidação do mundo digital? Bom, aquilo era o caminho, né? Se sabia, talvez não se soubesse que ia ser tão rápido, né? Essa mudança toda, né?
Eu me lembro que quando fazia as minhas sentenças, eu mesmo datilografava, com 8 cópias rosa, aquelas cópias de papel de seda, então com carbono. Agora falei nisso, eu não sei nem por que eram 8, para falar a verdade, mas eram 8. Eram 8. Era um negócio desse tamanho, que se errasse aquilo, não tinha o que fazer, né? Não tinha jeito, né? Então tinha aquele monte de digo, né? Botava, sabe, era uma loucura aquilo. A gente vendo isso hoje, as pessoas, você vê as pessoas mais jovens aqui, você fala isso, o cara nem acredita. Isso não podia ser assim, mas era. E aos poucos as coisas, no início as coisas andaram de forma um pouco devagar, para entrar nessa nova era, né? Eu até comentamos há pouco aqui, o Roberto Dalla Barba, acho, na minha opinião, foi o precursor disso aqui no Paraná, pelo menos a impressão que eu tenho que era o mais avançado nisso, e ele foi, na verdade, ele foi mostrando o caminho do que seria possível fazer. Eu lembro muito bem que a primeira sentença aqui, feita em computador, foi dele. Isso eu me lembro bem, que criou uma celeuma danada, porque tinha gente que não sabia nem se aquilo era válido. Porque não sabia se tinha... Quem fez isso, afinal? Quem é que fez? Ninguém sabia nada, como é que funciona, como é que funcionava, não temos certeza disso. Houve uma certa dúvida com relação à validade daquilo, né? Hoje temos audiências gravadas, tudo digital, processos digitais. É um caminho sem volta, né? Sem volta, não tem... O Paraná liderou essa... Eu acho, nós tivemos aqui um período de avanço muito forte, muito forte. Aí tivemos aqui, com a implantação do PJE, um certo embate. Você não é embate quando você não consegue brigar, né? É só a discordância, porque o que podíamos fazer? Nós tínhamos uns sistemas bons aqui. Nosso sistema de sala de audiência, da sala de sessões, era muito bom, na minha opinião, muito melhor do que acabou sendo implantado depois. Agora eu já não sei, eu estou afastado do tribunal já há 8 anos, então não sei como é que as coisas estão, se as coisas melhoraram ou não. Mas quando eu saí, o PJE ainda não era a impressão que eu tinha é que não atendia ao que todo mundo esperava ainda, né? Então não sei agora como é que está, né? Mas foi uma revolução judicial, digamos assim, judiciária, mas foi também uma revolução na sociedade, né, doutor? Sem dúvida. Como é que o senhor vê essa nova geração? Nós estamos aí num mundo distrópico ou há uma possibilidade de nós chegarmos a um consenso, ou pelo menos uma diminuição dessa tensão que essa realidade tem nos trazido? Eu acho que essas coisas, esses avanços todos tecnológicos, isso só podia ser aplicado para o bem, né? Então eu acho que isso tinha que melhorar a vida das pessoas. Talvez nem sempre isso ocorra agora, né? Já se vê uma série de coisas. O que é isto das fake news? Se tem cabimento uma coisa dessas, né? Você vê coisas incríveis. Por coincidência, hoje eu estava assistindo um jornal na televisão falando de fake news sobre informações equivocadas a respeito dos horários de eleição, da votação. Se tem cabimento um negócio desses? Qual é a utilidade disso? Então, esse é usar a tecnologia, porque isso, a velocidade com que isso espalha, a velocidade da informação é um absurdo, né? Isso é usar a tecnologia para o mal, né? Então, eu acho que na verdade só depende da sociedade, né? Mas eu acho que foi tudo assim, né? Sabe? Eu acho que sempre foi assim, com os avanços do seu momento, né? Revoluções todas. Todas elas que o mundo viveu e continua vivendo. Eu acho que é sempre assim, é tudo uma questão de adaptação, aos poucos vai se adaptando. Talvez agora se veja com mais frequência, com mais ênfase, a utilização para o lado errado dessas coisas todas, né? A dificuldade, você tem todo o acesso no celular, você faz tudo, né? Você faz tudo, inclusive fraudar coisas.
Então, isso é um risco enorme, realmente. Agora, não podemos deixar de evoluir por causa disso, né? Eu acho que a sociedade pode ser melhor, pode ser melhor. Não estamos num bom momento, não estamos, eu reconheço que não estamos. Acho que estamos, aliás, num momento bem ruim. Acho que, principalmente no Brasil, estamos num momento de disputa, são dois lados, é o bem e o mal, fica difícil saber quem é o bem e quem é o mal nessa história toda. Então, é uma situação difícil, realmente, que estamos vivendo. Eu acho que no Brasil, principalmente, estamos atravessando um período bastante desgastante, assim, em geral, sabe? Muita violência, uma total falta de paciência das pessoas, né? Lamentavelmente, isto vem ficando bem claro aí, né? Me parece que uma das coisas, não sei se o senhor concorda, mas uma das coisas que mais me surpreende é o fato de que as pessoas parecem que são donas de verdades absolutas. Ah, sem dúvida, né? Sem dúvida. E ninguém se dá mais ao direito de ter alguma dúvida ou deixar que a outra pessoa possa ter uma posição diferente. É uma necessidade de imposição. Sequer se ouve a opinião do outro, né? Sequer se ouve. O cara não concorda, está errado, né? Se não concorda comigo, está errado. Exatamente. É uma coisa bem... Isso está muito claro, eu acho, sabe? Não é só aqui no Brasil, eu até acho que se vê isso em outros lugares. Não é só aqui. Mas aqui me parece que está muito polarizado isso, né? Então fica bem difícil, fica mais claro, me parece, isto, né? Mais cristalino. Sim. Eu estava lendo as reportagens do período da sua aposentadoria, da sua despedida. Tive a sensação que o senhor estava um pouco ansioso para se aposentar. Assim. Como é que foi esse período de esperar o momento de cumprir a carreira e se retirar? Eu não estava ansioso, não. O que eu havia era uma combinação minha com a minha mulher, que eu ia parar e nós íamos curtir a vida com os filhos, noras e netos, com a família toda, íamos viajar na medida do possível. E eu acabei, por causa da corregedoria, que não estava exatamente nos meus planos naquela época ainda, esperava que fosse demorar mais. Eu não lembro exatamente por que razão aconteceu aquilo ali. Houve uma posição diferente do tribunal a respeito da ocupação dos 3 cargos. Porque se fazia isso sem que ninguém reclamasse. E se ninguém se opõe, não há problema. Mas aí houve um certo desentendimento em relação a isso, então se passou a ter só 4 anos na administração. 2 anos em presidente, vice e corregedor, seriam 2 anos em 2 destes, né? Não poderia mais. Então, por isso que causou essa situação. E acabou vindo, a corregedoria chegou para mim e eu acabei atrasando a minha aposentadoria, né? Porque o que estava combinado é quando eu completasse o tempo eu sairia. E acabei saindo 1 ano depois. Mas eu queria sair. E uma das coisas que eu quero sair enquanto eu acho que eu estou fazendo alguma coisa aceitável. Não quero sair tarde demais, dizer, pô, mas o cara está aí ainda, né? Eu acho que estava ainda num momento bom. Me sentia bem. Só que achava que estava na hora de parar. Estava na hora de aproveitar enquanto é possível. Porque o que adianta depois sair daqui que não consegue nem andar? Fazer o que da vida? Então a ideia era essa, aproveitar melhor a vida, assim, sem dúvida. Mas o senhor ficou como diretor-geral. Então, mas aí atendi um pedido 4 anos depois, né? Foi em 2018, né? 4 anos depois que eu estava aposentado, eu recebo uma ligação da Marlene, eu disse, como assim? Como assim? Não, eu preciso de você aqui. Eu vim aqui ao tribunal conversar com ela, ela tinha sido recém-eleita, que também não estava esperando chegar aquele momento ali. Vim aqui para dizer não, isso não tem condição, não tem condição. Aí eu fiquei tocado, sabe, porque ela, eu preciso de ajuda, eu preciso e tal, tá bom. Aí eu topei 1 ano, negociamos pela metade do mandato, né? E aí eu fiquei 1 ano e foi outra experiência muito boa, foi muito boa.
conheci gente que eu não conhecia, servidores muito qualificados, fiquei impressionado com a qualificação das pessoas na área administrativa do tribunal. Eu realmente não sabia que nós tínhamos um pessoal tão qualificado assim. Muito bom, gente muito boa, muito preparada. Foi uma ótima experiência também. E já uma outra época do tribunal, porque em 2018 já todo o procedimento digital estava consolidado. Né? Ah, sim, já. A advocacia já tinha aceitado. Né? Já estava tudo mais ou menos em paz. De vez em quando as pessoas reclamavam, mas funcionava, estava tudo funcionando bem. Foi uma experiência interessante para mim, sabe? Eu reconheço que eu acabei tendo um ano interessante na direção geral. Mas não é a minha praia. Juntando foram 37 anos, mais 4. Não, mais um. Como diretor-geral foi só um. 38 anos. Foram, deixa eu ver, foi de 97 a 2014, 37, mais um, 38. Ô, doutor Dirceu, com certeza o senhor tem a carreira mais sui generis do TRT9, por conta dessas diferentes funções que o senhor exerceu e depois de ter chegado a corregedor, tornou-se diretor-geral. Isso é inédito, acho que no Brasil inteiro. Um negócio desses, quando eu cheguei lá na primeira reunião de direção-geral, ninguém entendeu aquilo. Como assim? O que está fazendo o que aqui? Que história é essa? Que coisa inédita. Agora, isso abriu algumas portas. Não que eu queira que o diretor-geral seja um juiz, muito menos aposentado. Vai cuidar da tua vida. Né? Mas foi interessante porque eu tinha as portas abertas na área administrativa e na área judiciária. Então, eu tinha condição, eu tinha acesso que talvez um servidor tivesse mais dificuldade. Ficasse mais constrangido. Aí, na verdade, eu que estava constrangendo as pessoas, porque chegava lá, o cara disse, parei, mas o cara é o quê? O diretor-geral ou é o desembargador do tribunal? Né? Então, ficou uma coisa diferente mesmo, uma coisa estranha. Isso foi sui generis. E acho que não deve acontecer mais. Não, isso não vai acontecer de novo com ninguém. Acho que foi um acaso, foi uma situação muito específica daquele momento. Mas isso, doutor Dirceu, daria um livro. O senhor já pensou nisso? Acho que não tem tanto interesse para as pessoas assim, não. Só tem para mim, eu me diverti bastante com tudo isso, com esses 38 anos aqui dentro, eu confesso que me diverti muito. É a minha casa, né? Tenho aqui um menino, 22 anos. Mas a paixão pelo internacional continua? Continua. Então, eu sou sócio, eu, minha família inteira, meu neto é sócio, todos sócios, então estamos aí. Aqui havia muito gremista ou não? Sempre tem esses caras, né? Sempre tem. Esse tipo de gente. Sempre tem, mas a gente tolera. Tenho bons amigos, que tem esse defeito grave, mas tenho bons amigos gremistas. Né? É interessante saber disso. Doutor Pedro, por exemplo, era torcedor do Flamengo. Flamengo. Embora fosse mineiro, mas... Era Flamengo roxo. Era Flamengo roxo. Né? Então, tinha uns bons embates, porque eu era torcedor do Fluminense, então ele... havia aquela tensão sempre que havia um Fla-Flu. Imagina. Na época o Flamengo ganhava mais, o Fluminense que ganhava. Tá com dificuldade agora o Flamengo. Ultimamente está difícil mesmo. Mas o Vladimir... O tribunal fez 46 anos agora, dia 17. Tendo realizado essa carreira sui generis, como diz o Hernani, o senhor tem uma visão do tribunal certamente única. O senhor poderia gravar uma mensagem direta para os desembargadores, para os juízes, para os servidores, por ocasião desse aniversário, uma manifestação sua em relação ao todo o tribunal? Bem, o que eu posso dizer para essas pessoas todas que estão aí, né, que primeiro que cuidem bem disso, que isso também é a minha casa, não é? Mas eu acho que essas pessoas que estão hoje aqui, a quantidade enorme, né, de servidores que eram... Eu não lembro a quantidade, o número de servidores da época, mas eu brincava que era... A gente sabia, não é que eu soubesse o nome, eu sabia o nome e o endereço das pessoas que trabalhavam aqui, porque era um número muito menor, não é? Então, esse tribunal tem uma história importante. Perto das outras regiões é uma história mais curta, mas não menos importante. Foi um tribunal de muita relevância, saindo daqui muita gente que
fez o nome no Brasil inteiro, reconhecidos no Brasil inteiro. O Tribunal do Paraná sempre foi muito respeitado, não é? E o que eu só tenho a dizer a essas pessoas é que eu tenho certeza absoluta que esses que estão aí continuarão mantendo o nível nesse tribunal, que foi muito alto desde a sua instalação, para sempre, porque temos um quadro extremamente preparado, temos juízes de alto nível, extremamente preparados também, assim como os servidores. Tenho certeza que esse tribunal continua dando lições ao país inteiro na área trabalhista.